E o título dessa mensagem é Obediência na Cruz. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, nós te damos graças porque nós estamos aqui na Tua presença, que nós temos a oportunidade de viver, de presenciar a Tua bondade no nosso meio. Nos dê nesse momento, Senhor, a graça de receber a Tua palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Faça essa palavra ser vida nas nossas vidas nesta noite, para que a gente possa sair daqui hoje mais apaixonados pelo Senhor, dispostos a uma mudança de vida, desafiados a uma mudança de postura. Tudo aquilo que nós deixamos para fora da igreja, nós colocamos nas Tuas mãos, porque neste momento nós queremos dedicar ao Senhor e te pedimos, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de compartilhar com você, quem esteve aqui na quarta-feira, viu uma ministração diferente da palavra do Senhor. Nós lemos 60 versículos numa única mensagem de uns 30 minutos. Hoje eu não vou ler os 60, mas nós vamos ler também alguns textos. Hoje é domingo, que é considerado domingo de Ramos. Na semana que vem, nós teremos a Páscoa. E eu quero então aproveitar esse momento para contar a história dos últimos 6 dias de Cristo, culminando com o último dia dele, os últimos minutos. Gostaria que você prestasse atenção nessa ministração, desde o começo, para que no final dela, você possa receber aquilo que Deus tem para nos dar. Nós vamos começando falando do sábado, dia 8 de Nissan. O nascimento de Jesus não é registrado na Bíblia. Nós não sabemos a data ao certo. Mas a morte de Cristo, nós sabemos o ano, o mês, o dia, inclusive a hora. Porque para o Senhor era mais importante mostrar para nós o dia em que Cristo morreu. Porque com Ele morto nós passaríamos a ter a vida. Então isso foi registrado na palavra do Senhor. Por isso nós podemos dizer que os textos que nós vamos ler agora, eles têm data correta, coerente. O mês na época lá de Jesus se chamava Nissan. O dia era 8 de Nissan, um sábado. Nesse dia, Jesus ele foi ungido em Betânia. O texto diz assim em João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. No sábado, antes da morte de Cristo, a palavra do Senhor nos mostra esse relato. 2 vezes acontece esse encontro de Jesus na casa de Marta. Um no começo do ministério de Cristo e outro já, agora o que nós acabamos de ler, próximo do fim do ministério dele. Lá em Lucas 10 nós vemos que Jesus vai na casa de Marta e Maria, e naquele momento Marta ela estava preocupada com muita coisa, ela estava envolvida com bastante coisa, mas Maria estava aos pés de Jesus, não Maria a mãe dele, mas uma outra mulher chamada Maria, e Maria estava aos pés de Cristo, e a Bíblia diz que ela ouvia, ela aprendia com o Senhor. 3 anos se passaram, agora Jesus vai de novo na casa daquela família. Marta agora, ela está envolvida ainda com um trabalho, ela estava ajudando a servir, mas ela já não estava mais preocupada, Jesus já não precisava mais repreender ela estava servindo com consciência do que deveria fazer. Mas Maria ainda continuava aos pés de Cristo, e ela derrama um frasco de perfume muito caro, caríssimo, importado da Índia, de nardo puro. Ela derrama aquele óleo nos pés do Senhor Jesus, e com os seus cabelos ela passa, ela enxuga aquele perfume. E a Bíblia diz que toda a casa ficou perfumada. Judas, eu não coloquei esse texto ali, mas Judas, ele olha e ele reclama daquilo. Ele fala, olha, por que não pegou esse frasco caríssimo,
Não vendeu e deu aos pobres? Mas Jesus disse para ela, olha, ela entendeu, Maria entendeu o meu propósito aqui. Os pobres vão estar com vocês há muito tempo, mas eu não estarei daqui a muito tempo. E o que ela está fazendo? Ela está me ungindo para a minha morte. No domingo 9 de Nissan, duas coisas nós lemos na Bíblia que aconteceu: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o lamento dele sobre Jerusalém. João capítulo 12, versículo 12, no dia seguinte, a grande multidão tinha ido à festa da Páscoa, ouviu dizer que Jesus estava chegando. Mateus capítulo 21, 1, quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam num povoado chamado Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vá até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Jesus, quando ia entrar em Jerusalém, ele para numa cidade e fala com os discípulos dele: vai lá e busca uma jumenta, desamarra ela e traz aqui. Isso foi para que se cumprisse a profecia que está em Zacarias 9:9, que diz: olha, o seu rei vem chegando, o seu rei, o Todo-Poderoso, vem chegando, mas ele é humilde, ele vem montado sobre uma jumentinha. Isso estava sendo o cumprimento de uma palavra. Eu tentei achar um mapa mais fidedigno das cidades onde Jesus passava, para a gente poder ter uma ideia, uma noção, mas eu não achei. Então eu peguei no Google, e aqui, não sei se está dando para vocês verem, nessa região aqui está Betânia, e aqui está Jerusalém, especificamente nessa parte aqui está o templo. Essa foto ela é real, é como está hoje. Entre Betânia e Jerusalém dá mais ou menos 3 quilômetros, e entre eles existe o Monte das Oliveiras, aqui está o Getsêmani, e aqui está o Betfagé. Jesus saiu da casa de Marta e Maria, de Betânia, dirigindo-se para o templo, isso no domingo. E ele para próximo de Betfagé, e é aqui nesse local que eles encontram o burrinho, o jumento. Jesus monta sobre ele e vai em direção a Jerusalém. Marcos capítulo 11, e muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam diante deles seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa palavra é muito conhecida, e como eu disse, hoje é conhecido como Domingo de Ramos, porque além das vestes que as pessoas estavam colocando na frente de Jesus, quando ele entrava em Jerusalém, as pessoas também cortaram ramos, e fizeram um caminho para Cristo, e enquanto Jesus passava, eles diziam: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Antigamente a gente via muito isso, principalmente na tradição católica, dava essa época, as ruas estavam enfeitadas, as igrejas estavam enfeitadas. Hoje já não tem tanta tradição assim. Hoje, por coincidência, eu saindo da minha casa, numa igreja que tem próximo de lá, eu vi alguns ramos, mas não é todo local que a gente vê isso. É desse local, desse texto, desse contexto, que vem essa tradição hoje, que é seguida até hoje, nos dias de hoje, que ainda não tem, mas ainda existe. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele faz uma oração. Lucas 19:41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que é a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto em teus olhos. Jesus estava dizendo: olha, Jerusalém, se você soubesse o que é preciso, o que é necessário para vir a sua paz, mas hoje você não compreende. Hoje você não compreende. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver ali, Jesus também lamenta pela segunda vez sobre Jerusalém. Mas nesse momento Jesus diz: se você soubesse o que está por vir, se soubesse o que é necessário para buscar a sua paz. Na segunda-feira, 3 fatos aparecem na Bíblia. 10 de Nissan, a maldição da figueira, a purificação do templo e os príncipes dos judeus que procuram matar a Jesus.
Mateus capítulo 21. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão somente folhas, e disse: nunca mais nasça de ti fruto para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, como secou imediatamente a figueira. Meu amado, isso mostra para nós que qualquer ação nossa, qualquer talento nosso, qualquer ação nossa, para Jesus, num primeiro momento pode até atrair a atenção dele para nós, mas se não houver frutos, para nada vale. Nós podemos cantar, dançar, fazer, pregar, ensinar, mas isso é tudo folha, isso tudo faz parte, mas o que a gente precisa mesmo é fruto. As nossas ações precisam produzir frutos para a eternidade. A segunda ação que aconteceu, o segundo registro que tem na segunda-feira, foi a purificação do templo. A pastora, até uns 15 dias atrás, se não me engano, ministrou para nós essa palavra. Mateus 21, 12. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Mateus 21, 13. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar Jesus, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Mateus 21, 17, e deixando, saiu para a cidade de Betânia, e ali passou a noite. Então, Jesus volta aquele mesmo caminho de 3 quilômetros, e passa a noite de segunda-feira em Betânia. Só que os principais dos judeus estavam incomodados com Cristo, e esse era um momento de festa de Páscoa lá em Jerusalém. A Páscoa aconteceria na sexta-feira. Então, todo Israel se dirigiu para a cidade de Jerusalém. Tinha muita gente lá. E o fato das pessoas estarem na mesma localidade que Jesus começou a incomodar os principais, porque falaram: eles estão vindo aqui, vão escutar Jesus, vão ver os milagres dele, e a doutrina de Jesus vai aumentar. E isso então levou aos sacerdotes, os príncipes da lei, a quererem matar Jesus. Na terça-feira, dia 11 de Nissan, 3 coisas acontecem também. A autoridade de Jesus é questionada, várias parábolas e ensinamentos de Jesus, e o complô de Judas com os judeus. Marcos 11, 20 diz: e eles, passando pela manhã, viram a figueira que se tinha secado desde as raízes. Então, quando eles estão voltando de Betânia de novo para Jerusalém, eles passaram e viram a figueira que no dia anterior Jesus tinha secado, e eles novamente ficaram admirados. Versículo 27, e tornaram a Jerusalém, e andando pelo templo, os principais sacerdotes, e os escribas, e os anciãos, se aproximaram dele, e lhes disseram: com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Então aqueles príncipes estavam indagando Jesus para falar: com que autoridade que você expulsa demônio? Com que autoridade que você prega a palavra? Com que autoridade que você cura? Porque eles não acreditavam que o Deus de Jesus era o mesmo Deus que tinha falado com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eles não criam nisso. Eles achavam que Jesus ele era um impostor, que Jesus era um mentiroso. Então eles foram questionar. Jesus então, usando de estratégia e usando de conhecimento, de inteligência espiritual que ele tinha, ele faz um questionamento. Fala o seguinte: eu te digo de onde que vem a minha autoridade, se vocês me responderem de onde que vem a autoridade de João Batista. Porque todo o povo cria que João Batista era profeta. E aí os sacerdotes falaram assim: se a gente diz que a autoridade de João Batista
vinha de Deus, Jesus vai falar, a minha também então vem de Deus. Mas se os sacerdotes dissessem, a autoridade não vem de Deus, vem dos homens, o povo ia ficar com raiva dos sacerdotes, porque o povo acreditava que a unção que vinha de João Batista vinha de Deus. Então, eles ficaram num beco sem saída, e eles falaram para Jesus assim, Jesus, nós não sabemos. Jesus então fala para ele, então por isso eu também não vou te contar de onde que vem a minha autoridade não. Nesse momento, Jesus despertou a ira ainda mais daqueles sacerdotes, porque Jesus os deixou mudo, os deixou calado, e ainda fez com que eles se expusessem à vergonha caso eles abrissem a boca. Eles passaram vergonha na frente de Jesus. Além dessa autoridade, desse questionamento da autoridade de Jesus, nesse dia, todas essas passagens e ensinamentos ocorreram. Depois, em casa, ou no YouTube, ou se você quiser, eu passo esses textos. Nós estamos, quem está acompanhando aqui da igreja, está lendo a Bíblia inteira. 5 capítulos por dia. E se a gente continuar nessa toada, por volta do dia 5 de setembro, eu fiz minhas contas, por volta do dia 5 de setembro, nós vamos ter lido a Bíblia inteira. Nós vamos passar por esses textos ali, e quando nós passarmos por ele, lembra dessa ministração, lembra dessa passagem, lembra desta época que a gente está vivendo hoje, quando ocorreu e por que aconteceu. Mas se quiser, eu passo esses versículos para você se antecipar e lê-lo antes. E outra coisa que aconteceu nesse dia foi o complô de Judas com os judeus. Mateus 26, 3. Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem a Jesus e o matá-lo. Mas diziam, não podemos fazer isso durante a festa, ou seja, na sexta-feira, durante a Páscoa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. E disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para entregar Jesus. Oh, meu amado, que coisa triste, aquele que andou com Jesus, aquele que participou dos milagres, aquele que viveu a experiência toda com Cristo durante os 3 anos de ministério, aquele que foi escolhido a dedo por Cristo, num determinado momento ele se apresenta voluntariamente para dizer o que o mundo tem em troca para eu poder negar o meu Cristo. O que o mundo pode me oferecer para eu não mais querer estar com Cristo e entregar Ele para vocês? Judas trocou Cristo por qualquer outra coisa. Quantos dentro da igreja estão fazendo a mesma coisa? Trocando Cristo por moedas, não moedas de prata, 30 moedas, mas estão trocando Cristo por qualquer coisa, e isto voluntariamente. O Deus que nos ama, o Deus que nos salvou, o Deus que nos resgatou. Na quarta-feira, dia 12 de Nissan, nós não temos registro nos 4 evangelhos, nós não temos registro de nenhuma ação pública do Senhor. Então nós entramos no dia 13 de Nissan, na quinta-feira, e este é o dia que mais teve atividade que nós conseguimos ler nos 4 evangelhos. A preparação da Páscoa, a Santa Ceia, o traidor é indicado, várias parábolas e ensinamentos de Jesus, a agonia no Getsêmani e o beijo da traição. Lucas 22, 8, fala da preparação da Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E chegada a hora, pôs-se à mesa, ele com os 12 apóstolos.
E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que é partido, este é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue derramado por vós. Segundo a lei de Moisés, na sexta-feira, no dia 14, não na sexta, mas no dia 14, à tarde deveria se matar o cordeiro. E lá nos judeus, o dia não virava meia-noite igual vira para a gente, virava no pôr do sol. Então, no dia 14 de tarde, matava-se o cordeiro, e no dia 15, ou seja, quando entrasse a noite, se cearia a Páscoa. Esse dia aqui era o dia 13, era na quinta-feira. Jesus, ele não ceou a Páscoa na sexta-feira, junto com os demais, no dia 14. Mas Jesus ali estava instituindo um novo costume, um novo memorial, chamado Santa Ceia. Jesus preparou a mesa, mas não tinha um cordeiro ali para eles comerem, porque o próprio cordeiro estava com ele, e estava vivo, e ainda não era chegado a hora daquele cordeiro morrer. Jesus então pega o pão, parte e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comam, fazei isso em memória de mim. Depois ele pegou o suco da uva, deu aos seus e disse: esse é o sangue da nova aliança, esse é o suco, o sangue que representa a minha vida dado por vocês. Jesus ali então institui um novo memorial, e ele diz: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Se Deus permitir, no domingo que vem nós vamos ter esse memorial aqui na igreja. Todo primeiro domingo do mês nós temos a Santa Ceia, e isso começou ali, naquela quinta-feira, com Jesus sentado à mesa, com os discípulos. Todas essas parábolas aqui, palavras de despedida de Jesus, parábola da videira, promessa do Espírito Santo, oração intercessória, Jesus contou para eles a mesa, Jesus compartilhou estes textos com os discípulos à mesa. Marcos 14, 26, a agonia do Getsêmani. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então eles saem de Jerusalém e voltam aquele caminho que eu mostrei no mapa, chega até o Monte das Oliveiras. E indo um pouco para mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. João 18 fala do beijo da traição. Jesus estava à mesa com os 12. Jesus agora vai orar, porque a Bíblia diz que a alma dele estava muito angustiada, porque Jesus sabia que era o fim. Olha, sem heresia, qualquer um de nós aqui toma 40 chibatadas. Qualquer um de nós aqui pode ser pregado num calvário. O que estava agoniando Jesus não era a dor física, ele era experimentado no sofrimento. O que estava agoniando Jesus é que pela primeira vez em toda a história, nunca Cristo tinha se separado de Deus. Ele era o verbo que estava com Deus, desde a existência ele estava com Deus, mas ele se faz homem e veio à terra, com um objetivo, nos mostrar o caminho do Pai, mas também ele veio para levar sobre si os nossos pecados. E quando Jesus então vai para a cruz, ele que nunca pecou, se tornou o mais imundo que já pisou aqui na terra, porque ele pegou o seu e o meu pecado, todo o pecado ele levou sobre si. Pensa aí naquilo mais asqueroso que te dá raiva, aquele tipo de pecado que te tira do sério.
mais nojento. Jesus é como se ele tivesse cometido esse pecado. E quando ele sobe para a cruz, nós vamos ler isso daqui a pouco. Ele se separa do Senhor, porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Meu amado, Deus não é fiel a pessoas, Deus é fiel à palavra. Por isso que Jesus disse que se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. O apóstolo Paulo ainda diz que nós temos um tesouro como vaso, nós somos como, o Espírito Santo é como se fosse um tesouro num vaso de barro. Não é o vaso que vai proteger o ouro, não é o vaso frágil que vai proteger o tesouro, mas é o dono do vaso que fica de olho, e o guarda de Sião, ele não dorme, ele zela, ele protege. Então o que faz a gente ter esse cuidado e esse olhar de Deus para as nossas vidas, é o tesouro que está dentro de nós, é a palavra dele, é a presença dele, que ele zela, que ele guarda. Deus não é fiel a homens, Deus é fiel à palavra. E Deus tinha dito uma palavra: todo pecador que morrer vai para o inferno. Quando Jesus ele sobe na cruz, ele se tornou um imundo, e Deus não pôde olhar para Cristo. É como se Deus virasse o rosto, tanto que Jesus clama: Senhor, por que me desamparaste? A agonia que Jesus está passando no Getsêmani é porque ele sabia que ele se separaria de Deus. Nós já nascemos no pecado, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e estamos sendo transformados dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Mas para nós que já experimentamos o pecado, é difícil da gente entender, pelo menos para mim é difícil entender, como que alguém nunca pecou, como que alguém nunca teve pecado. O mais próximo que a gente pode chegar desse entendimento é olhar uma criança inocente. Jesus estava agoniado e suou sangue. Ele pediu para os discípulos: orem por mim. E os discípulos dormiram. Amanhã, se Deus permitir, 8h da noite, nós temos uma reunião de oração. Meu amado, você está convidado a orar, a participar, a juntar a sua força, a juntar a sua fé com aqueles que estão orando. A oração do justo muito pode nos seus efeitos. Nas nossas redes sociais aí vai ser enviado o link da sala de oração, e eu quero te convidar a orar. Jesus, ele chamou os discípulos: eu estou angustiado, orem comigo. E eles dormiram. Jesus então foi orar sozinho. Quando ele volta, ele pede de novo: orem comigo, intercedam comigo. Ele volta, eles estão dormindo. Jesus acorda ele, vai orar de novo. Quando volta, estão dormindo. A agonia da cruz, a agonia do Getsêmani, foi talvez o segundo pior momento da vida e o segundo pior momento da história da humanidade em que uma pessoa já pôde ter. Se a gente passa um aperto, costumo falar, teve uma vez, eu era novo, eu trabalhava vendendo queijo e ovo na feira, e o meu patrão, ele tinha um Fusquinha 78, o motor de arranque era eu, porque não tinha motor de arranque no carro, ele só pegava empurrando. Aí ele tinha coragem de parar no posto para colocar 78 centavos de gasolina, para colocar 47 centavos, na época ainda tinha moeda de 1 centavo. Mas foi uma luta. E teve uma vez que o Fusquinha soltou o freio, perdeu o freio aqui no Morro do Zoológico. Meu amado, mas foi uma oração curta e objetiva na descida, e graças a Deus, quando passou ali de frente para a Copasa e começou a subir, o carro perdeu o embalo e voltou, e a gente não teve nada. Mas veja só, talvez você já passou alguma agonia desse tipo, não se compara com a agonia de Jesus. Talvez um susto, talvez um problema, talvez uma dificuldade, uma notícia ruim que chegou, nada se compara à agonia que Jesus sentiu na cruz, a ponto dele soar sangue. Não eram lágrimas, eram sangue que estavam saindo dos poros dele. João 18:2. E Judas, o que o traía,
também conhecia o lugar que Jesus estava orando com os discípulos, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Mateus 26, 47, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviadas pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E logo se aproximaram de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que viestes? Meu amado, essa palavra, ela fala muito comigo. Todas as vezes que eu venho na igreja, eu lembro dessa palavra. É como se Jesus perguntasse: amigo, por que você veio? Todos ali estavam reunidos para um culto, eles cantaram um hino, eles ouviram a palavra, agora eles estavam orando, eles estavam no momento de um culto. Haviam 11 ali que tinham um objetivo, que era estar com Cristo, que era estar junto dele, que era ouvir a palavra dele. Mas um veio e beijou o rosto dele, porque já estava combinado com os outros lá, para poder identificar quem que era Jesus, estava de noite. Não tinha a iluminação que a gente tem, então Judas precisava dar o sinal para os sacerdotes, para saber quem é que era Jesus. E Jesus pergunta: amigo, por que veio? Eu já falei isso aqui, o pastor tem mania de chamar a gente de amigo, ele liga: ó amigo, ou então fala: ó amigo. Sei que eu já vi ele fazendo isso com um monte de gente. Quando uma pessoa chama o outro de amigo, ele está jogando uma responsabilidade nos ombros dele, e dizendo: olha, eu te encaro como meu amigo. Eu estou colocando em você a minha confiança de um amigo. Jesus estava dizendo para Judas: amigo, por que veio? Jesus podia dizer que era amigo de Judas, mas Judas não podia falar da mesma forma, porque naquele culto, Judas entrou para trair Jesus. Quantas vezes na igreja as pessoas fazem isso? Entram na igreja, é um momento que eles têm de se arrepender. Se Judas tivesse se arrependido, entrou no culto e vai falar: Senhor, eu vim para me prostrar, eu vim para me arrepender, Senhor, eu fiz o que era errado, mas eu te peço perdão, haveria salvação para Judas. Mas quantas pessoas entram na igreja, já pensando no que vão fazer na manhã, no outro dia, no pecado, no crime, naquilo que é errado. Na sexta-feira, foi o dia da prisão, do julgamento, da crucificação e da morte de Cristo. Como eu disse, os judeus, eles consideram o próximo dia a partir das 6 horas da tarde, ou a partir do pôr do sol. Nesse dia em que Jesus foi preso, era de madrugada, por volta de meia-noite, esse texto que nós acabamos de ler. Como já tinha passado das 6 horas, do pôr do sol, então esse encontro de Jesus com Judas, esse encontro de Jesus no Getsêmani, já era sexta-feira, dia 14, o dia em que era determinado para que na parte da tarde, por volta das 3 horas da tarde, se matasse um cordeiro para poder celebrar a Páscoa, que seria comida no dia 15 à noite. Então, por volta de meia-noite, Jesus ele foi preso. Eu resumi muito esse texto. Eu vou falar igual o pastor Ivaí fala. Eu gostaria de ter tempo para poder falar mais sobre isso. Eu resumi muito, eu tirei muito versículo daqui, porque essa leitura ela é rica, ela nos faz aumentar a nossa fé em Cristo. Por volta de 3 horas da madrugada, esses horários que eu vou colocar aqui agora, eles são aproximados, eles não são fictícios, eles são reais, mas são horários aproximados. Por volta das 3 horas da manhã, Jesus ele é levado perante a Caifás, onde se reunia o Sinédrio. O Sinédrio era o local dos judeus onde se determinava, se julgava, se determinava as sentenças, aplicava-se os juízos.
Mateus 26, 57. E os que prenderam a Jesus, os conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Por volta de 4 horas, 1 hora depois, Pedro nega Jesus, Lucas 22, 59. E passada quase 1 hora, um outro judeu afirmava dizendo, também este, apontando para Pedro, também este verdadeiramente é o que estava com Jesus, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Versículo 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia lhe dito antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Eles levaram Jesus para a casa de Caifás. Uma multidão seguiu, inclusive os discípulos. E eles conseguiam ver Jesus. E logo depois que saiu a sentença, logo depois que eles entenderam que Jesus era condenado, ele era culpado, deveria ser morto, porque perguntaram para Jesus, tu és o Cristo? E Jesus disse, sim, eu sou o Cristo. Eles então disseram, nós vamos matar, não tem outra saída, vai ser condenado à morte. E a Bíblia diz que eles colocaram em Jesus, vendaram os olhos dele, colocaram como se fosse um capuz, e eles davam um soco em Jesus, e falavam, quem é que socou? Você não é o que sabe tudo? O que conhece todas as coisas? Quem te socou aqui agora? E isso os discípulos olhando, eles esmurraram o rosto de Cristo, eles zombavam de Cristo, e os discípulos olhando, e algum judeu olha lá e fala, opa, peraí, aquele ali é Pedro, aquele ali andava com Jesus, e Pedro diz, não, eu não sei do que vocês estão falando. Por 3 vezes, Pedro nega Jesus, e quando acontece aquilo ali do galo cantar, a Bíblia diz que Pedro sai e chora amargamente, porque negou a Cristo, não igual a Judas, mas também teve uma atitude de traição, de covardia, de não defender o Evangelho, de não defender a palavra do Senhor. Por volta das 6 horas, Marcos capítulo 15, versículo 1, e logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, ou seja, eles chegaram num consenso, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram para Pilatos. Naquela época, Israel, Jerusalém, era governado por Roma. Então Jesus foi condenado na lei dos judeus e condenado à morte. Mas para que pudesse ser ratificado essa sentença, eles tinham que passar pelo aval de Roma. Então eles levam Jesus até o governador romano, o governador daquela província, Pilatos. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Quando Pilatos, eu estou resumindo muito, tá? Tem um texto muito rico aqui em casa, se você puder ler esses textos, eu acho que vai, durante essa semana, vai enriquecer muito o conhecimento da gente a respeito de cada um desses dias da Semana Santa, dessa tradição que a gente participa, né? E que muitas vezes está limitada a chocolate, a ovo de Páscoa, ou a bacalhoada na sexta-feira. Não que não deva fazer. Quando levaram Jesus para Pilatos, Pilatos falou, por que vocês estão querendo matar ele? A gente quer matar ele por conta disso. Isso não é problema meu não, manda para Herodes. Herodes, ele era também governador, ele era um tetrarca, a autonomia dele era menor, ele cuidava da lei e da regra ali dos judeus, mas de um número reduzido, ele batia continência para Pilatos. Pilatos falou, não, isso não é problema meu não, manda lá para Herodes resolver. Eles mandam para Herodes, e a Bíblia diz que Herodes ficou todo feliz, porque ele já escutava há muito tempo a falar de Jesus, e ele queria conhecer Jesus, queria ver Jesus operar milagre,
Mas Jesus ficou calado diante de Herodes. Herodes ficou com raiva, pôs uma roupa em Jesus e manda ele de volta para Pilatos. Fala: não, Pilatos, isso aqui tem que ser você para resolver, não vai ser eu. Por volta de 6:30 da sexta-feira, Lucas 23, 11. E Herodes com os seus soldados desprezou e, escarnecendo de Jesus, o vestiu-se de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo para Pilatos. Mais ou menos por volta desse horário, 7 horas da manhã, Judas se suicida. Mateus capítulo 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata que ele recebeu, retirou-se e foi enforcar-se. Judas recebeu aquelas moedas. Ele se arrependeu? Não, ele teve remorso. E quando ele ia se matar por conta do remorso, antes dele ir se precipitar, antes dele ir se enforcar, ele passa na igreja e joga o dinheiro no altar. Oferta de Judas não serve para construir igreja. A Bíblia diz que os sacerdotes que estavam ali pegaram aquele dinheiro e compraram um cemitério fora da cidade, mas não usaram a colocar aquele valor dentro da igreja. Quando a gente devolve o nosso dízimo, a nossa oferta, não é só dinheiro que a gente está devolvendo, muito pelo contrário, muito mais nós estamos devolvendo vida, porque para você e eu recebermos o dinheiro que nós temos, nós tivemos que trabalhar, nós tivemos que nos afastar da nossa família, tivemos que nos afastar do nosso lazer, tivemos que perder a nossa vida trabalhando. Então, quando nós devolvemos, nós estamos entregando vida. E que vida é essa que nós estamos entregando no altar? Não é sobre dinheiro, não é sobre valor. É por isso que nesses dias, um pouquinho antes ali, naqueles dias que Jesus estava lá em Jerusalém, aparece uma mulher e dá umas moedas. E Jesus diz que a oferta daquela mulher foi maior do que todas os que estavam ali. Não é valor financeiro, é coração entregue no altar. Judas então se enforca, mais ou menos por volta de 8 horas. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou a Barrabás, açoitou Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí aqui já tinha passado o julgamento, solta Barrabás, lavado as mãos, a mulher de Pilatos falando com ele: olha, se eu fosse você, eu não me metia nisso não, porque isso aí é coisa de Deus, eu tive um sonho hoje que foi muito esquisito. Daí Pilatos vai lá e lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Por volta de 8:30 ainda, Lucas capítulo 23, versículo 26, Jesus, e quando o iam levando, ou seja, quando iam levando Jesus, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após a Jesus. Jesus ele já tinha apanhado, já tinha sido chicoteado, esbufeteado, já tinha sido humilhado, cuspido, e fraco, ainda colocaram a ele para poder carregar a cruz. O julgamento aconteceu dentro de Jerusalém, mas a crucificação ela foi fora. E aí em certo momento Jesus já não mais conseguindo carregar a cruz por fragilidade humana, eles acham um homem que vinha pelo caminho, Simão, e põe ele para poder ajudar no caminho do Gólgota. Às 9 horas, Marcos 15, 25, e era a hora terceira, e o crucificaram. Por que chama a hora terceira? Porque como o dia termina no pôr do sol, o dia para os judeus começava no nascer do sol, mais ou menos 6 horas. Então, 6, 7, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 às 9, seria a terceira hora do dia. A Bíblia diz então que às 9 horas, ou seja, a hora terceira do dia 14, da sexta-feira, eles crucificaram Jesus. De 9 horas até as 12 horas, tem um texto enorme, falando de como os judeus, como os principais, como os soldados romanos zombaram de Cristo. Foi nesse período aqui que colocaram coroa de espinho, foi nesse período que enfiaram lança em Jesus, que deram para ele vinagre. Nesse momento, de 9 horas até as 12 horas, Jesus numa cruz, eles ainda martirizaram o nosso Cristo. Lucas 23, 34, e dizia Jesus,
Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve então a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Não só o flagelo, não só o sofrimento físico, mas também a zombaria, o desrespeito, não crer na autoridade que Cristo ele tinha. De 12 horas, de meio-dia até 3 horas, tem estudiosos que falam que houve um eclipse, que alguém faz a contagem dos eclipses segundo a movimentação dos astros, e eles vão retroagindo, e aí chegaram que naquele período era bem possível que houve um eclipse. Eu creio que foi o céu chorando, o céu em lágrimas, por conta de Cristo. De meio-dia até as 3 horas, desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Hora sexta é considerando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, hora sexta, até a hora nona, que é às 3 horas da tarde. Às 15 horas, Jesus expirou. Mateus 27, 46. E perto da hora nona exclamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E perto da hora nona, exclamou, aqui eu voltei. Lucas 23, 50. E eis que um homem por nome de José, que era senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho que condenou Jesus, ele não tinha consentido na morte de Cristo e nos atos dos outros, ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e quem também esperava ele o reino de Deus, ou seja, era um crente, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, porque ele tinha uma sepultura que nunca tinha sido colocado ninguém lá dentro, e ele, com medo de que os judeus roubassem o corpo de Jesus, que estava lá na cruz, ele pediu, posso levar esse corpo para a minha sepultura? Pilatos então concede que ele faça isso. João 19, 39, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. A gente já viu isso lá em João capítulo 3, no comecinho do ministério de Jesus. Nicodemos vai para Jesus e fala, Jesus, eu bem sei que tu és o Cristo, porque eu consigo ver que as coisas que você faz, somente o Cristo poderia fazer. E aí Jesus fala, é necessário que você nasça de novo. Esse Nicodemos, levando quase 100 arratéis, de um composto de mirra e aloés, ele estava levando quase 30 quilos de óleo, para poder embalsamar o corpo de Cristo, a mesma coisa que Maria tinha feito com Cristo em vida, passando nele perfume, ornamentando. Era costume naquela época de perfumar o morto, de passar essência nele. Nicodemos faz isso. Ele leva mirra, ele vai lá e unge o corpo de Cristo. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como é o costume de judeus na preparação para o sepulcro. No sábado, dia 15 de Nissan, é conhecido como Black Sabbath, como sábado negro. O único fato que aconteceu aqui nesse dia foi que os soldados, os sacerdotes, com medo dos discípulos de Jesus roubarem o corpo, pediram a Pilatos, a gente pode pôr guarda lá na porta do túmulo? Porque vai que eles roubam o corpo, falam que Jesus ressuscitou, isso vai causar um alvoroço danado no meio do povo. Podemos proteger? Pilatos então permite, e aí nesse momento, além da guarda do governo, que ficou presente ali,
fazendo vigília no túmulo, eles ainda selaram com betume, eles tamparam a porta do sepulcro, para que não fosse possível ser aberta. O nosso Cristo, Ele está vivo. A morte não foi capaz de o segurar. Morte, onde estás? Quando Jesus subiu na cruz, Ele levou o seu pecado e o meu pecado. Deus não pôde aceitá-lo, porque lugar de pecador era o inferno. O inferno foi preparado para o diabo, mas as pessoas que se associam ao diabo, elas então merecem ir para o inferno. Naquele momento, Jesus se tornou maldição por você e por mim. Quando Ele morre, Ele não vai para o céu, Ele vai para o inferno. E quando Ele chega no inferno, Ele diz para o diabo: está aqui o pecado que eles cometeram, está aqui o assassinato, a mentira, o roubo, a inveja, a pornografia, a prostituição, o adultério. Eu estou entregando aqui no inferno, eu estou entregando aqui todos os pecados. Mas Jesus disse: eu não cometi nenhum pecado desse, então eu não tenho legalidade para estar aqui, você não pode me segurar. E a Bíblia diz que então Jesus, Ele venceu, e Ele expôs publicamente todo o principado. A cédula que era contra nós foi rasgada, e nós nos tornamos livres. E no domingo, dia 16 de Nissan, completava uma tradição, uma festa instituída lá em Levítico, lá em Números. Quem esteve aqui na quarta-feira escutou eu falando sobre o diálogo de Deus com Moisés, e aí teve uma hora que eu falei assim, do capítulo 21 de Êxodo até o capítulo 30, foi a conversa que Deus e Moisés tiveram. Nessa conversa, Deus dá uma ordem para Moisés e fala assim: olha, no segundo dia depois da Páscoa, você vai fazer uma festa, que é chamada Festa das Primícias, ou Festa dos Primeiros Frutos. O que era isso? Os primeiros frutos eram colhidos, eram colocados numa espécie de peneira, e eles levantavam, eles alçavam aquela peneira ao Senhor, e eles sacudiam aquela peneira, e falavam: Senhor, nós estamos consagrando a Ti os novos frutos. No domingo de manhã, Jesus, Ele ressuscitou, já não mais como unigênito do Senhor, mas como primogênito, e a partir desse dia, nós também, como os primeiros frutos, fomos levantados e alçados ao Senhor, e Ele nos apresentou a Deus como as primícias do Senhor. A palavra do Senhor diz que nesse dia aqui, a palavra do Senhor diz que nesse dia, mortos ressuscitaram, sedentos, cativos foram libertos. A unção do Senhor, o presente do Senhor, a graça do Senhor para a sua vida e para a minha vida foi Cristo. Como eu disse, esses dias é dia de a gente lembrar do chocolate, do ovo. Se a sua medida de fé te impede de comprar um ovo de chocolate, porque você entende que é um paganismo, não compra. Se a sua medida de fé te permite comprar um ovo de chocolate, que isso não é paganismo, compre. Mas vivam cada um segundo a medida da fé. Isso é o que o apóstolo Paulo fala, e ele ainda diz: quem coma, não fala do que coma, e quem não coma, não fala do que não coma, do que come. Mas cada um viva de acordo com a sua fé. Então, se na sexta-feira você fizer uma bacalhoada para poder comemorar a Páscoa, que faça. Se no domingo você esconder ovo para o seu filho ir lá e achar e descobrir, que faça. Isso é uma tradição aqui do Ocidente. Mas, meu amado, só não deixa sexta-feira da semana que vem passar despercebido. Só não deixa domingo da semana que vem nós fazermos memória
do Senhor, memória do sacrifício dele, comer o pão, beber do cálice, lembrar do sacrifício feito na cruz por você e por mim. Esta é a Páscoa do Senhor. Esses foram os 6 dias de Cristo e as últimas horas dele. Que não seja só uma história emocionante, mas que seja um rema, uma revelação do céu no nosso espírito, para que a gente consiga discernir o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de adorar e de celebrar aquele que está vivo. Feche os seus olhos, por gentileza. Feche os seus olhos, Pai. Nós nos entregamos ao Senhor na adoração e aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida. Nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos teus servos. Nós aceitamos o sacrifício da cruz, reconhecemos que Cristo é aquele que estava prometido para vir. Nós reconhecemos que Cristo é o Messias. Nós reconhecemos que Jesus, Ele é o Salvador, o Cordeiro que nos traz a vida e que nos leva até o Senhor. Deus, que nesta semana que nós possamos fazer memória do Seu nome, memória da Tua palavra, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Deus, que a nossa Páscoa não seja resumida em comida, mas que seja resumida em vida entregue no Seu altar, em vida derramado diante da cruz, a cruz vazia, que não está mais ali, o Senhor, que foi preparar lugar para nós, morada para nós. Nós te damos graça por isso, nós te bendizemos por isso, em nome de Jesus.